Olá, muito boa noite para todo mundo. A comitiva viajadeira do Terra Viva DBO na TV chegou lá de fora agora e acabou de soltar a boiada na invernada. E para rebater a poeira da estrada, convida a companheirada desta vila hospitaleira para se reunir na roda da fogueira, riscar a viola caipira e sapatear o catira. E para começar a cantoria, a gente anuncia a recitação da nossa prosa brideira do dia. Campear novos jeitos e criar soluções originais para baratear o custo da alimentação para a população não é nada mais do que a obrigação de qualquer pessoa decente e minimamente inteligente que tenha algum poder de decisão, seja na sociedade em geral ou nos organismos oficiais da administração pública, municipais, estaduais ou federais, né? Pois então, é muito bom mesmo para todo mundo, e especialmente para o povo pobre, quando um governo começa a pensar e a trabalhar nesta direção, porque nenhum ser humano, nunca, em lugar nenhum do mundo, deveria passar fome ou comer menos do que o necessário. E, logicamente, que o setor agropecuário brasileiro sempre teve e sempre terá um firme compromisso com isso. E nunca se negou, nem vai se negar a dar a sua contribuição para ajudar a resolver definitivamente esta questão. Mas, para começar a conversar seriamente a respeito do assunto, carece, primeiramente, de deixar bem esclarecido que alguns pré-requisitos são exigidos, como bom senso, informação de qualidade e conhecimento técnico e desapaixonado do que pode e do que não deve ser feito. Pois então, o caso acontecido foi que, nestes dias recentes, um rumor foi ouvido nas ruas, nos corredores e nas tais redes sociais de que alguém sugeriu que o Brasil poderia criar um imposto a ser cobrado na exportação de alimentos, na intenção de dificultar a saída desses produtos do país. Aí, com o aumento da oferta e a melhora no abastecimento, o resultado seria a queda dos preços na prateleira do supermercado. Pois a gente não vai chamar de burrice esta besteira monumental que é para não ofender nem ser injusto com este pobre animal, né? Em relação a este atentado contra a inteligência, o médico veterinário Iberville Neto, diretor da consultoria HN Agro, lembra que o melhor jeito de acabar com qualquer setor da economia é fechar os seus canais de distribuição. E é verdade mesmo que a oferta aumenta e o preço cai, mas isso é só num primeiro momento, porque perdendo uma parte importante da sua freguesia e tendo a sua lucratividade prejudicada, não demora quase nada e o produtor é obrigado a cortar o investimento e a reduzir ou parar completamente a sua produção. Aí acontece exatamente o contrário, com o desabastecimento e a disparada nos preços da mercadoria. Fazendo uma recordação ligeira, em 2006, a Argentina fez esta imbecilidade contra a exportação da sua carne bovina. E o resultado foi um desastre completo. Tomara então, mas tomara mesmo, que não tenha nenhum imbecil com poder para fazer isso aqui no Brasil, né? O viajante que da estrada se admira com a beleza do capim verdejante nas invernadas e com o viço do gado mestiço se arregalando e engordando com a comida em fartura e quantidade, nem sempre tem noção do trabalho que dá cuidar, manejar e conservar um pasto de qualidade na propriedade. Pois foi justamente para ajudar os companheiros e companheiras pecuaristas a voltear as dificuldades surgidas no enfrentamento dessa lida que o Terra Viva DBO na TV criou e apresenta agora a nossa sessão sobre pastagens com o engenheiro agrônomo Felipe Moura, colunista convidado aqui no Terra Viva DBO na TV. E o assunto escolhido para ser tratado no programa de hoje é a importância do manejo correto para garantir o melhor rendimento do pasto. Aprecie. Em uma escala produtiva, pastagens com menor produção de forragem têm uma dificuldade muito grande de recuperação e manutenção da área foliar. O compromisso entre manejo e nutrição do solo vai fazer toda a diferença no resultado final. A desfolha exercida pelo pastejo dos animais faz com que a planta forrageira tente recuperar a sua área foliar a qualquer custo. O manejo errado, por exemplo, abaixo da altura ideal, a planta passa a ter um número maior de perfilhos, porém eles são menores. O manejo errado também, acima da altura ideal, agora nós temos uma redução do número de perfilhos, porém eles são maiores.
Mas em ambos os cenários, a resultante desse mau manejo são estruturas de baixa digestibilidade. O manejo correto da planta forrageira, agora atrelado a uma adubação, gera estruturas muito nobres das pastagens. A relação entre haste e folha fica muito boa. E a partir desse ponto eu consigo ter uma taxa de lotação maior. E o valor nutricional agora também é maior, o que gera um desempenho individual muito bom. Independente do ambiente, você pode ter tanto estruturas muito ruins pelo mau manejo, tanto estruturas muito boas por um bom manejo aliados a uma boa adubação. A partir do momento, então, que o pecuarista entende e aprende a manejar o pasto e a colher de forma eficiente, não existe nada que possa transformar mais o resultado do que o uso de adubações. Essa falta de conhecimento já levou muitos produtores a não terem o resultado que aquele ambiente teria de potencial. Nesse sentido, a técnica ela nunca pode ser justificada pela falta de conhecimento. E com tudo correndo do jeito que estava planejado, a hora agora é recomendada para se fazer aqui uma parada ligeira para descansar o gado. Mas não vai demorar nada para a gente retomar esta nossa lida marchadeira e é só aguardar. Impresso ou digital? Se você quer o melhor conteúdo para a pecuária, fique com os dois. Tenha sempre seus exemplares da DBO à disposição, no escritório, na caminhonete ou ao alcance de seus colaboradores na fazenda. DBO é fonte de conhecimento, reportagens de campo, matérias, artigos e análises de mercado. Entre lá na nossa loja no portal DBO e faça sua assinatura impressa e digital ou só digital. No Brasil inteiro, os companheiros e companheiras boiadeiros estão desenchabidos e decepcionados com o rumo que foi tomado pelo boi gordo, que começou janeiro muito animado, né? Mas a partir do meado do mês mudou de direção e bicou outra vez na descida do estradão. O caso é que estava todo mundo achando que o ciclo pecuário já tinha mudado e o tempo do preço ruim, enfim, tinha chegado ao fim. Mas até agora o que está se vendo no mercado é que o carretão está indo para o lado contrário, né? Pois então, para adquirir informação que possa ajudar no melhor entendimento destes recentes acontecimentos, a gente convidou para a nossa entrevista do dia o zootecnista Felipe Fabbri, analista da Scott Consultoria, que vai prosear com os amigos e amigas pecuaristas que estão aí na frente da televisão, falando ao vivo pelo computador, diretamente de Bebedouro, aqui no interior paulista. Boa noite, meu caríssimo Felipe. Como diriam os antigos, é uma subida à honra e uma inenarrável satisfação receber mais uma vez a sua visita internética aqui no nosso arranchamento eletrônico. Seja muito bem-vindo, como sempre, Felipe. Obrigado, Sidney. É sempre um prazer estar aqui com vocês, podendo trazer para o amigo pecuarista informações a respeito do mercado pecuário. Vamos lá, vamos prosear a respeito desse mercado nesse comecinho de fevereiro. Então vamos. Ô, Felipe, o que é que foi, né, que tirou o carretão do rumo de subida no trecho final do mês passado e até agora está empurrando o mercado aí no rumo de morro abaixo, hein? Nós temos 3 fatores fundamentais na nossa interpretação. Cabe a gente destacar também que a pressão de baixo ela não tem sido tão intensa quanto foi em 2024, tá? Mas é um mercado que já tem se desenhado um pouco mais pressionado. Primeiro fator, a oferta de boiadas ela acabou dando uma melhorada em algumas praças pecuárias Brasil afora, com destaque às praças ao norte. A gente começou a sentir um pouco mais de oferta chegando em Rondônia, Pará, até aqui no centro-oeste, Mato Grosso do Sul, tendo também um volume um pouco maior de tanto machos quanto fêmeas chegando na mão das indústrias frigoríficas, alongando um pouco as suas escalas no final do mês. A demanda por carne bovina, na segunda quinzena de janeiro, ela passou a pesar um pouco mais, com o consumidor brasileiro com menor poder de compra. A gente tem que lembrar que no final do ano passado a gente veio com o acúmulo ali de 13º, uma massa salarial interessante, segundo os dados do IBGE, no menor nível de desemprego desde 2014, e isso se acumulou com o recebimento dos salários no começo de 2025. Então acabou contribuindo com uma primeira quinzena de demanda aquecida e exportação. A exportação começou bem, mas acabou perdendo um pouco de fôlego a partir da segunda quinzena de janeiro. Ainda deve ser um mês muito bom em termos de volume, o preço da tonelada exportada também está interessante, mas diminuiu o ímpeto da exportação durante a segunda quinzena do mês. Isso tudo colaborou para que o mercado ficasse um pouco mais baixista desde aí do dia
16, 17 até o finalzinho de janeiro. Agora, a partir desta semana presente, né, já vai ter trabalhador recebendo aí o pagamento do salário do mês, né? Isso é uma garantia de aumento do movimento no balcão de do açougue nesse prazinho bem curtinho que está aqui na nossa frente, Felipe? Sidney, garantia não é porque, primeiro fator que a gente tem que levar em consideração, há estímulo, é claro, porque é mais renda per capita circulando, há mais poder de compra do consumidor nesse momento, mas a gente ainda tem um cenário de contração de dívidas elevados no começo do ano. Então a gente ainda está pagando, tem muita gente que às vezes parcela o IPVA, tem IPTU que logo começa também a ter que ser pago pelo consumidor brasileiro. Isso tudo acaba comendo, né, um pouco do que seria de renda destinada à carne bovina. E aí um outro fato que a gente tem que levar em consideração é que houve um aumento nos preços da carne bovina expressivo no final de 2024. E isso, no momento de renda per capita um pouco mais contraída, acaba desestimulando a procura pela proteína bovina. Então, a gente pode ter um cenário, sim, de aquecimento no curtíssimo prazo, pegando os próximos 5 a 10 dias, mas, e na minha interpretação, talvez seja limitado por esses dois fatores que eu citei, uma renda per capita um pouco mais comprometida e os preços da carne elevados ainda nesse comecinho de 2025. Agora, o preço da carne no balcão do açougue, né, vai continuar subindo, Felipe? Olha, Sidney, para o ano de 2025 tem espaço, tá? Quando a gente pega para analisar o que aconteceu no final de 2024, houve um aumento de 17%, considerando os preços médios que nós monitoramos no varejo de São Paulo, frente ao início do ano. Então, o preço da carne, da cesta de produtos que nós monitoramos de janeiro a dezembro do ano passado, subiu 17%. Foi assim o ano todo? Não. Até meados de junho, os preços da carne vinham trabalhando em queda. Mas, em função do aumento da arroba do boi gordo, da maior demanda no final do ano, os preços acabaram tendo essa alta muito forte no final de 2024 e entraram em 2025 assim. O que eu acredito que deva acontecer? Começo de ano com preços talvez um pouco mais estáveis, a depender principalmente da oferta de boiadas que vai estar vindo e de um consumo talvez mais retraído, e a possibilidade de aumentos da carne bovina na questão aí de preços para o segundo semestre desse ano, com uma oferta de fêmeas talvez mais fraca e um consumidor brasileiro mais capitalizado, né, nesse período do ano, podendo aí estimular aumentos na cotação da carne bovina. O Felipe, você falou da exportação, né? Agora, a forte queda no valor do dólar em relação ao real, acontecida aí nesses últimos dias, pode prejudicar a continuação do crescimento das nossas exportações de carne? Sidney, é um fator para se acompanhar, tá? É um fator para se acompanhar porque quando o dólar ele cede, a nossa carne ela fica menos competitiva no mercado internacional. Um ponto que a gente tem que levar em consideração, a 5,80 nós ainda estamos muito competitivos frente ao que foi no ano passado. A gente tinha nesse período, em 2024, um dólar ali na casa de 5, 5,10. A gente ainda não tinha disparado essa desvalorização do real há um ano atrás. Então, nós estamos ainda bem competitivos frente ao mercado internacional, tá? Com esse dólar a 5,80. Ainda estamos bem competitivos, mas é claro que acaba tirando um pouco do ímpeto do comprador internacional. Porém, nós temos uma conjuntura externa que nos beneficia. Estados Unidos agora, com a entrada de Trump, com a possibilidade de tarifas à questão da China, pode desestimular a exportação dos Estados Unidos para o mercado asiático, pensando em carne bovina, estimular uma demanda maior pelos asiáticos, pela proteína brasileira. Olhando para Estados Unidos, o país ainda enfrenta dificuldades com relação ao seu rebanho, ao preço da carne bovina local. Isso tende a estimular uma procura maior pela carne bovina brasileira. Então, de modo geral, apesar dessa queda recente do dólar, a nossa perspectiva para o ano de 2025 é de um ano favorável à exportação, com um crescimento talvez aí na casa de 0,7%. Crescimento em cima de um volume que foi recorde em 2024. Ô Felipe, e a virada do ciclo da pecuária, hein? Quando é que vai acontecer efetivamente, né? E quando é que o preço do boi gordo vai voltar a subir, né? Sim, a gente tem alguns fatores para levar em consideração pensando na virada, né? Assim, se a gente for olhar só para o preço da reposição no final de 2024, na comparação anual, já seria um indicativo de que talvez começamos essa fase da virada. Quando a gente olha para a oferta de fêmeas que foi abatida no ano passado, não. Um dos pilares para essa fase de
alta no ciclo pecuário de preços é a redução na participação de fêmeas nos abates. Tá? Ela não aconteceu ainda. Em 2024, nós tivemos recorde de abates, nós tivemos recorde de participação de fêmeas dentro dos abates e a demanda é quem acabou sendo mais forte do que essa oferta que chegou ao mercado, fazendo com que os preços subissem no final do ano de 2024. Para esse ano de 2025, a nossa perspectiva já é de um ano de virada de fase. Talvez um primeiro semestre com um mercado ainda pressionado em função da sazonalidade de oferta, tanto de fêmeas no primeiro trimestre, quanto de machos, pensando no descarte da safra de capim ali no segundo trimestre desse ano. Mas a partir do segundo semestre desse ano, a gente deve consolidar uma trajetória aí de alta mais firme na cotação da arroba do boi gordo, até semelhante ao que nós assistimos no final de 2024, podendo superar os patamares que nós tivemos, e aí sim a consolidação da entrada na fase de alta, a depender da participação das fêmeas no abate. Vai ser o principal fator. A gente ainda não teve isso acontecendo. Esse ano de 2025, a nossa expectativa é que talvez isso se confirme. Muito bom. Vamos continuar acompanhando. Então, a gente conta sempre com vocês da Scott Consultoria para guiar a gente aí nesses trilhos do mercado. Felipe, muito obrigado por mais esta sua participação aqui no programa. Abração para você e um abraço para toda a turma boa da Scott aí. Até a próxima. Obrigado, Sidney. É sempre um prazer estar aqui com vocês e até a próxima. O prazer é nosso. E veja a seguir, estando perto o pagamento do salário do mês ao trabalhador brasileiro e com a festa do Ano Novo Chinês chegando ao fim, até que enfim a demanda por carne deve melhorar. Mas com o avançamento do tempo e o setor de cria descartando as vacas que ficaram vazias na estação de monta, o aumento na oferta de gado terminado não está deixando a nossa praça boiadeira embicar de novo na subida da ribanceira. Para a gente voltar não vai demorar mais do que 3 minutos e mais um caquinho. É só aguardar para confirmar. O companheiro e a companheira boiadeiros sabem bem o quanto foi investido de dinheiro e de serviço na criação e na engorda do mestiço. E por isso, antes de levar a boiada para fazer a negociada na freguesia, carece de apurar com precisão o preço verdadeiro da mercadoria. Pois então, estando chegada esta hora, o caso agora é de prestar atenção no noticiário e no nosso comentário a respeito do boi gordo e da variação da sua cotação. Por experiência própria, o amigo e amiga fazendeiros têm bem sabedência de que, em horas como esta de agora, o mais difícil é sentar e esperar com paciência uma reação na cotação no nosso mercado pecuário, onde o carretão continua embicado na descida do estradão, apesar do avançamento do calendário, né? O motivo principal desta situação atual é a fraqueza da demanda, tanto aqui no nosso próprio terreiro quanto lá no estrangeiro, porque o consumidor brasileiro está sem dinheiro e porque o povo chinês ainda está comemorando o Ano Novo e o país inteiro está praticamente parado. Por outro lado, a partir desta semana, o trabalhador empregado já começa a receber o salário do mês e o resultado deve ser algum aumento do movimento no balcão do açougue. E lá no gigante do Oriente Distante, é já que a festa vai acabar e aí as exportações devem melhorar. A questão é que a oferta de gado terminado aqui na nossa Praça Boiadeira continua apresentando uma alta ligeira, mais constante, principalmente por conta do descarte de vacas que não emprenharam na estação de monta. E isso está tendo um peso importante para não deixar a arroba pegar de novo o rumo de subida na ribanceira. Aí, passando tudo na peneira, fique já a companheira fazendeira devidamente informada de que, no balanço do dia da Scott Consultoria, foram registradas mudanças nas cotações em 16 das 32 regiões pesquisadas regularmente em todo o Brasil. E desta vez a arroba caiu em 14 dessas praças consideradas e subiu só em 2. Começando então a registração da relação pela lista das arribadas, que está magrinha e desidratada, a gente registra que no Acre a alta foi geral, com o boi subindo para a miséria de R$ 260 e a vaca para R$ 248 a prazo e ainda para descontar a parte do fundo rural. Em Goiânia, a capital do Goiás, o aumento foi só para o macho, que sai agora por R$ 302. Já a procissão das praças que andaram para o outro lado foi puxada justamente pelo sul goiano, onde a fêmea foi derrubada para R$ 290. No Triângulo Mineiro caiu tudo, com o boi sendo rebaixado para R$ 310 e a vaca para R$ 280. E repare bem o companheiro na grande distância entre os preços,
de um e da outra, né? No sudoeste de Mato Grosso, a forçada dada pelo comprador de boiada acertou só a fêmea, que foi cortada para R$ 300 redondos. Em Campo Grande, a capital de Mato Grosso do Sul, a vaca desceu para R$ 282. Em Três Lagoas, o macho está sendo negociado na base de R$ 305 para baixo e a fêmea de R$ 280 para menos. No oeste da Bahia, o boi desandou para R$ 292 e a vaca para R$ 277. No norte do Tocantins, tendo sorte, o fazendeiro ainda pega pela fêmea R$ 272. No sul tocantinense, a vaca já não sai por mais do que R$ 262. Em Redenção do Pará, o macho piorou para R$ 285 e a fêmea para R$ 265. Em Paragominas, a vaca voltou para R$ 280. No oeste do Maranhão, o boi escorregou para R$ 297. No noroeste do Paraná, o macho foi desvalorizado para R$ 317 e a fêmea para R$ 287. Em Santa Catarina, a vaca destrambelhou para R$ 300. E no oeste do Rio Grande do Sul, o preço da fêmea diminuiu para R$ 10,40 o quilo vivo, o que corresponde a R$ 312 por arroba. No deserto onde eu moro e vivo sozinho, sem ter vizinho perto, e se eu rio ou se eu choro, só quem pode se alegrar comigo, ou então consolar meu coração das agruras da solidão, são os passarinhos, os únicos amigos que eu tenho aqui nessas lonjuras do sertão. No romper da madrugada, a pequena cotovia me anuncia a alvorada, e no morrer do dia, um canarinho do peito amarelado assenta na quaresmeira do meu lado para se despedir do sol, eu com a minha violinha choradeira e ele com seu canto recortado. Tendo como ocupação correr o chão do sertão caçando notícia e informação, este meu serviço é bem parecido com o dos companheiros boiadeiros que cortam as estradas no Cerrado e na Chapada no transporte de gado. E nesta nossa lida, a gente leva a vida descobrindo e redescobrindo a nobreza e a beleza da verdadeira cultura sertaneja brasileira. Pois então, foi com a intenção de dividir com todo mundo essa riqueza que eu resolvi ir escrevendo as coisas que eu fui vendo na forma dessas prosinhas rimadas, né, que são recitadas aqui todo dia no arremate da nossa apresentação, que depois deram origem aos 4 livros da minha série Versinhos de Caipira. A coleção está à venda por uma merrequinha de nada, porque a ideia não é ganhar dinheiro com isso, né? E se o companheiro e a companheira ficaram interessados em saber como fazer para comprar um exemplar ou logo todos de uma vez, podem ligar para mim mesmo no telefone 11 98 224 1807. Repetindo, 11 98 224 1807. Ou mandar um e-mail para sidneymastico@uol.com.br ou ainda achar meu nome lá no Facebook. Tendo já recitado os casos verdadeiros que por nós foram apurados e estando já terminada a preparação para pôr de novo a boiada na estrada, a comitiva do Terra Viva DBO na TV se despede aqui da companheirada, deixando a nossa volta combinada e acertada para amanhã, às 6h30 e às 10h30 da manhã e ainda às 7h25 da noite. Um abraço para todo mundo e até lá então.